Agora sim. Jesus. Eu vou colocar só aqui agora, eu vou fazer aqui, colocar aqui o suporte. Cara, eu tive que pedir ajuda até pros universitários aí, que eu falei, o que tá acontecendo? Pelo menos conseguiu. É, fique se tá bom pra... Tá vendo a minha imagem, Lucas? Tô vendo sim. E você tá me ouvindo normalmente? Certíssimo, certíssimo. Então tá bom. Se, se a minha imagem estiver um pouquinho torta, só me fala pra eu alinhar aqui, porque eu não enxergo muito bem, né? Tá Não, tudo, dá pra tá ver, né? ótimo. Tá, Tá ótimo. beleza. Lucas, primeiramente, me desculpa Não tem o que problema aconteceu. nenhum. Que isso? É, a pessoa que tava ajudando aqui, o Eric, falou, tenta ligar e desligar. Eu falei, pô, velho, eu não pensei nisso, era pra ter reiniciado, aí agora acho que... Eu falei, se não der certo, eu vou tentar pelo meu computador ou pelo meu tablet, mas deu certo. Ué, mas pelo computador tem como? Hã? Pelo computador tem como? Eu não sabia. Será que pelo computador? É uma boa pergunta. Eu acho que, eu acho que tem, ô Lucas. Eu não sei, eu nunca utilizei pelo computador. Ah, que coisa. Bom, tá bom. Que bom que deu Mas certo. que bom que deu certo pra gente ter um bate-papo aqui rapidinho. Mais uma vez, como eu já pedi desculpa pro Lucas, acho que tinha umas pessoas que estavam me perguntando aqui o que estava acontecendo, que a live, peço para quem já está aqui vendo, eu e o bate-papo que nós vamos ter aqui. Para o Lucas contar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre se os primeiros passos que ele está dando, né? Então, assim, primeiramente, peço desculpas para quem já está vendo a gente aqui, pelos problemas técnicos que acontecem. Mas assim, eu acredito que até né, ô Lucas, até um bom advogado tem que ter um jogo de cintura, né? Assim, que a gente precisa fazer, se preparar em audiência e tudo mais, mas as adversidades também acontecem e a gente precisa ter um jogo de cintura, né? Não, com certeza. Problema sempre acontece. A gente tem que estar preparado pro pior, né? Como às vezes eu escuto e é verdade. O erro acontece, o ser humano é falho. A gente tem que respeitar quando dá problema e bola pra frente. Bola Vambora. pra frente, isso mesmo. Mas pra gente já começar logo, assim, eu acho que, Lucas, todos me conhecem aqui. O meu Instagram eu sou aqui de Brasília, eu sou uma pessoa, como eu já disse, uma pessoa com deficiência, sou jovem advogado. Mas as pessoas não vieram saber de mim. As pessoas Poxa. vieram saber um pouco do Lucas. E assim, tirando as formalidades, né, para não chamar de doutor, que eu aprendi ficar uma conversa bem natural, né, Lucas? Oh, com certeza. Eu queria te perguntar para você se apresentar um pouquinho, Lucas, de onde você quantos anos você tem. Conte um pouquinho pra gente sobre um pouquinho do Lucas. Então vamos lá. Eu realmente preparei um tempo sobre essa apresentação, então acho que vai sair meio truncado, mas tudo bem, vamos tentar. Bom, meu nome é Lucas Reis Assetti, eu sou de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, é o interior de São Paulo aqui. Eu fiquei até surpreso, Daniel, que eu achei que você era daqui da região, não sabia que você era de Brasília. Eu fiquei até surpreso, pô, muito legal, conectando o Brasil realmente, os advogados do Brasil inteiro, parabéns. Eu fiquei muito surpreso pelo convite, na verdade. Já tenho que agradecer você, agradecer a Vitória. Um beijo para você, Vitória. Foi um convite realmente inesperado. Eu fiquei muito contente e estou muito contente de poder participar aqui. Então, o maior apoio do mundo para vocês todos e espero que sempre continue em frente esse projeto que é muito legal. Bom, então vamos lá. Meu nome é Lucas Reis Assetti, de novo, eu sou aqui do interior de São Paulo, da cidade de Espírito Santo do Pinhal. Eu tenho 23 anos, vou fazer 24 agora no final de novembro. Eu formei na Unifeob, é uma universidade aqui de São João da Boa Vista, uma cidade vizinha daqui. A Vitória também cursa lá, então ela acho que já deve ter comentado com você, Daniel. Eu tenho um escritório de advocacia familiar, então eu já trabalho lá nesse escritório. Que mais que eu posso dizer? Eu sou apaixonado por direito civil e direito ambiental. Sou realmente apaixonado. Tanto é que eu estou fazendo duas pós sobre isso, então, mas aí acho que cena para os próximos capítulos, as próximas perguntas, acho que vai ser talvez sobre isso. Então, mas é mais ou menos isso. Eu sou apaixonado por idiomas também. Estudo muito, adoro inglês, eu estudo alemão, eu estudo japonês, Caramba! Japonês? eu estudo japonês desde os dos 14 anos.
Isso é um diferencial também para um bom advogado, né? Ah, é aquela coisa. Na verdade, eu sempre fui de humanas, né? Então vamos começar, né? Eu sempre fui um tipo de pessoa de humanas. Na escola eu era péssimo em matemática, eu era péssimo em química, não tão péssimo em física, mas aquelas coisas. Eu rastejava. Basicamente isso, e eu ficava mordido de ódio que os meus amigos iam bem nas matérias de matemática, que física e química, eles ficavam conversando. Não, porque aquela questão de prova, tal, isso você foi bem e tal, aí ia ver o bonitão aqui, errou, tirou, sei lá quantos, zero, um na prova, eu ficava mordido de ódio. Mas bola pra frente, né? Segui e descobri que, na verdade, eu não era bom em exatas depois de muito quebrar a cabeça, porque eu achava que eu não conseguia estudar direito, na verdade, não. E aí eu percebi que, na verdade, meu ramo era humanas. Bom, comecei a realmente estudar mais e percebi que eu tinha mais facilidade com o idioma, porque nas aulas de inglês na escola eu acabava indo bem, eu pegava rápido as coisas. Meus pais me colocaram no curso de idiomas cedo, então eu acabei pegando muito rápido, enfim. E aí eu sempre tive o sonho de estudar japonês, desde sempre. Então eu peguei isso, comecei a estudar sozinho e desde então venho estudando. Não sou um avião, nem uma Ferrari, mas eu entendo o básico. Então tá indo. Graças a Deus tá indo. E hoje estudo alemão também, que é uma língua bem complementar ao inglês e ajuda muito para o direito. Então, principalmente, acho que em alguns termos do direito civil, tem termos em latim também, então, mas o alemão ajuda bastante também. Às vezes você pega para ler livro, por exemplo, e tem um termo em alemão, eu já fico, nossa, mas o que é isso? Tal. Ah, não, esse aqui eu sei. Ah, aquele lá, o que é? Aí eu busco no dicionário, então a gente acaba aprendendo, uma coisa liga com a outra, né? É bem interessante ver como é que a coisa acontece. Com certeza, Lucas, com certeza. Não, e assim, é como eu falei, tudo vem agregar ainda mais uma área assim que a gente precisa ter uma noção de tudo um pouquinho, né? Mas, Dani, oi? boa noite, pessoal. Opa! Boa Desculpa, noite. desculpa a interferência na live, doutor Lucas. Não, eu só queria informar que para mim aqui, como eu eu tô administrando aqui a live, né? Para mim só aparece eu, no caso, e o doutor Lucas. Eu não tenho a imagem do Dani. Aí eu queria saber se vocês querem que a gente abra a live novamente, porque assim, a gravação fica digamos, da minha tela, entende? Então, como a gente vai disponibilizar depois, aí eu queria saber se vocês querem continuar a conversa assim mesmo, ou a gente tenta iniciar um outro para aparecer os três. O que você acha, Daniel? Você que sabe, Lucas, não aparece nada, só tem a minha voz, Eric. Exatamente. Eu consigo ver a tela do Conexão Direito e o Daniel aqui, normalmente. Que coisa. Pois É, os é. bugs do Instagram. Não, eu digo Nossa, isso porque, assim, quando eu for compartilhar, eu só tenho um receio de só aparecer nós dois. Assim, mas se não tiver problema, a gente segue do jeito que tá. Vocês que sabem. o que que tu acha, Lucas? Por mim, a gente pode Ah, acho que deixa assim. Não sei. deixar assim? Deixa assim. É porque é o seguinte, eu só vou explicar aqui para uma pessoa que está me ajudando. Não tá aparecendo a minha imagem, aparece a minha voz. O Lucas consegue me ver na live, entendeu? Mas as outras pessoas não conseguem me ver. É, sim. Mas assim, então você quer seguir, ô Lucas? Ah, vamos. Você não vê problema? Não, eu não vejo problema. Então, Assim, o Eric, então será que vambora. tem? Eu vou perguntar agora. Eric, será que você, como já mexeu, vê algum problema tão grande assim? Não, não, acho que assim, só para fins de depois a gente publicar, né, a live vai ficar gravada, vai ficar, digamos, o pessoal vai escutar a tua voz e não vai te ver, entendeu? É, Assim, eu não tenho um 100% de certeza, porque eu nunca, geralmente quando acontecia esses problemas, eu sempre reiniciei a live, só por precaução. Mas se sim, vocês preferirem seguir assim, não tem problema não, só vai ficar essa questão do áudio, né? certo. Assim, a pessoa pode até pensar que, digamos, que o Dani tá pelo perfil do Conexão, só que só tá sem a imagem, né? Tá falando, né? Vocês Ah, preferem não, aí. beleza. Não, mas vamos seguir sim. Qualquer coisa a gente faz uma outra live. Porque eu até achei que era meu celular, mas hoje tá uma instabilidade, então, do Instagram, então. Pode ser? Vamos manter assim. Pode. Vamos manter assim, Lucas. Qualquer coisa a gente faz uma outra, então. Tá bom. Pode É. ser. Não, mas de qualquer forma, ô, Eric, muito obrigado por você ter falado. A gente não tinha noção, porque assim, eu perguntei até pro Lucas. Eu falei, Lucas, tá tudo certo com a imagem?
Pra mim tá, eu até fiquei surpreso também. Mas valeu, Eric. Qualquer coisa aqui o pessoal vai dando um feedback aqui na nossa live. Mas, ô, ô Lucas, para seguir para te fazer uma outra pergunta, Opa, que você falou assim que como é que surgiu essa vontade de fazer direito? Assim, você disse que tem um escritório familiar. Houve assim, essa assim, você, por exemplo, é seu pai que é do escritório, correto? meu pai, minha mãe e meu irmão agora tá terminando o curso. Caramba, então assim, todo mundo fala uma língua jurídica e tem um escritório. Exato. Você já nasceu misturado Já. nisso? Você gostou? Como é que Vamos foi lá, isso? então. Na faculdade, já estou com o pensamento da faculdade. Na escola, então, era essa mistura, né? Eu gostava de idiomas, eu era muito ruim em exatas, então eu falava assim, pô, eu acho que eu sou mais de humanas, né? Então, o que será que eu quero fazer da minha vida? E aí eu pensei, putz, eu pensei em psicologia, eu pensei em letras, eu pensei em relações internacionais. Fiquei muito tentado em fazer relações internacionais por conta da questão do idioma. Mas aí eu fui para o direito por duas questões. Duas questões. A primeira questão é que eu já tenho esse escritório familiar. Então eu acharia um desperdício deixar isso tudo passar, essa história passar, esse conhecimento passar. Então, eu já gosto de humanas, eu tenho escritório e eu gosto da parte de legislação. Eu acho muito legal. Eu gosto da regra do jogo, vou chamar desse jeito. Eu sempre gostei de videogame, sempre gostei de criar jogos. Então, querendo ou não, ver um processo civil, ver um direito civil, ver etc., um código florestal, o que seja, aquilo são regras do jogo e isso para mim me desperta um interesse mágico. Eu quero saber o que é aquilo, eu quero entender aquilo, eu quero saber jogar esse jogo. Sempre foi assim. Então, pô, uni tudo deu o direito para mim e falei, eu vou seguir, vou cair de cabeça nisso e vou fazer dar certo. Falei, muito bem. Legal. E aí teve a questão da faculdade, onde que eu vou fazer, né? Porque tem a questão que eu moro no interior de São Paulo, e tem universidades boas. E eu, por minha conta, eu não queria ir para São Paulo, eu não queria ir para Campinas ou qualquer cidade maior da região. Era uma escolha minha, eu não queria, eu queria ficar perto dos meus pais. Eu queria manter esse vínculo com a minha família. Falei, pô, eu vou fazer o vestibular aqui na região. E aí eu vim a saber que na Unifeob, no tempo que eu estava fazendo o curso de Direito, ela tinha nota 5 na CAPES. Era a melhor, uma das melhores faculdades de Direito da região. Falei, poxa vida, que coisa! Coincidência ou não, veio muito a calhar. Falei, vou fazer aqui, acabou. Vou fazer aqui. E realmente eu aprendi bastante coisa, foi muito bom. Não tenho que reclamar, na verdade. E foi isso. A escolha do direito foi uma soma de paixões, na verdade. Eu sempre fui muito vinculado à minha família, né? Não consigo desgrudar deles. Onde quer que eles vão, eu quero estar perto. Enfim, meu pai vai trabalhar, eu estou sempre junto com ele, eu estou sempre vendo o que ele está fazendo. É uma questão assim de querer realmente crescer como pessoa. Tem o vínculo afetivo, tá tudo junto. A parte de interesse por humanas também casou muito bem, porque direito é praticamente isso, fora direito tributário, né? Porque o povo de tributário é um caso um pouco à parte, né? Enfim, o povo gosta de conta, eu acho esquisito. Mas, enfim, é isso, tá ali a parte de humanas e a parte de idiomas. Querendo ou não, a partir do momento que eu entrei no escritório, o escritório começou a ter ligações de fora do país. Começou a ter mensagens, e-mails de escritórios, de empresas de fora do país, e eu achei isso fantástico, exatamente porque eu sei o idioma e começou a ter contato, exatamente isso, começou a ter demanda. Eu respondi já vários e-mails em inglês. Então, quer dizer, parece que as coisas vão dando certo, né? Parece que quando você segue o caminho certo, que tá traçado para você, as coisas vão, sabe, tijolinho vai sendo colocado para você e você vai indo embora, sabe? É basicamente isso. Nossa, que legal, Lucas. Então, assim, dentro da faculdade, assim, você já tinha isso, desde antes de entrar no curso de Direito, como eu perguntei, e dentro da faculdade só sedimentou esse interesse de continuar seguindo esse passo desse escritório da sua família, né? Ser a próxima geração, né?
Exatamente, exatamente. Só que aí tem um detalhe. Eu entrei na faculdade, eu comecei, foi o que os professores falaram e é a maior verdade de todas. Eles falam que na faculdade tem os três filtros. O primeiro ano, aí o terceiro ano e enfim, talvez o quarto ano. Porque aí o quinto ano você já tá com o pé na porta, então não faz sentido você sair. Mas no primeiro ano eu pensei assim, poxa, será que é isso que eu quero mesmo? Pensei, falei, não, eu vou fazer isso, vou fazer. Aí no terceiro ano de novo vinha me questionar isso. Falei, poxa vida, será que é isso mesmo? Eu até perguntei para uma professora. Falei, Juliana, o nome dela, Juliana, será que é isso mesmo? Porque vai piorar mais? Ela falou, vai, né? Aí eu comecei, putz, será que vale a pena mesmo continuar? Será que não vale? Eu falei, não, vale a pena. Vale a pena, é isso mesmo que eu quero. E não me arrependo, não me arrependo, é realmente isso. É, e a Vitória, ele tá falando, sempre foi muito empenhado. Ó, Vitória, eu sei que é. A gente sempre conversava junto, eu vi você se esforçando, não é só eu, não, bem. Mas é isso, a gente, a gente se esforça bastante, mas a gente também colhe. Então, eu gostei de ter feito e não me arrependo, não. É isso mesmo. Que interessante, né, desse questionamento, Lucas, assim, e de querer ver se vale a pena, porque ainda mais que você vai ser um jovem advogado e você vai introduzir coisas que os seus pais foram introduzidos em uma ideia diferente da advocacia, mas que você pretende se dar o melhor, né, de aprender a fluência em outras línguas, de querer fazer com que o escritório se entre nessa nova era da advocacia e não que você se acomode, né? Falar, pô, tem um escritório, eu tô com a vida boa, tudo mais, porque tem muitos assim, né? Que tem já uma sequência, já tem um escritório familiar ou de algum parente fala, não, tô com minha vida ganha, faça esse curso e pronto. Não, você tá buscando em observar esse Com mercado, né? certeza, com certeza. Eu busco, eu quero fazer curso, eu estou fazendo pós-graduação, porque se eu não quisesse, se eu fosse esse perfil de pessoa, porque existe realmente esse tipo de gente, e eu não condeno, sinceramente, se a pessoa acha que tá tudo bem para ela ficar encostada no canto, dependendo dos outros, tudo bem. Eu não acho isso certo, eu não quero isso para mim, eu não quero depender dos outros, eu quero depender de mim. E é exatamente por isso que eu tento ir atrás das coisas, eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero continuar caminhando, eu não quero parar. Tanto é que quando eu comecei a estudar para a OAB, eu sabia que isso ia ser para minha vida. Aquela rotina é a minha vida. Eu não e eu abracei aquilo, não foi uma tortura, porque tem gente que fala que é tortura. Nossa, porque eu perdi meus finais de semana. Gente, perdeu o final de semana, você não está perdendo, você está estudando. Você está ganhando a tua vida, você está se desenvolvendo. Onde que isso é perder? Enfim, não tem uma perda aí para mim. Então, isso eu caio de cabeça realmente. E tem gente que realmente simplesmente joga fora a oportunidade. Eu até falei com meu pai falou para mim, a gente sempre comenta um com o outro que quer realmente que o outro aprenda. Eu não quero encostar, ele falou que não vai facilitar para mim, e eu não quero que seja feito assim mesmo. Não é para ser feito assim. A gente tem que aprender, tem que realmente fazer acontecer com as próprias pernas. Exatamente. Até porque, por exemplo, eu penso assim, por exemplo, dos seus pais, eles já construíram, né? Assim, claro que tem um escritório físico, mas é o nome deles, Com assim. Eu certeza. costumo dizer que nós temos que construir o nosso nome, né, ô Lucas? E essa O é uma parte complicada da história, é efetivamente uma parte complicada, porque pô, eles têm os clientes deles, e como é que eu vou conseguir meus clientes? Como é que eu vou me colocar no mercado, né? Essa é uma questão interessante. E aí a gente acaba pesquisando, acaba vendo sobre o assunto. Eu vejo alguns vídeos no Instagram, eu vejo vídeos no YouTube, eu sempre estou dando uma sapiada, né? Como dizem aí. E eu acabo percebendo o seguinte: você se mostrar, está lá sendo posto à vista das pessoas, isso é um grande marketing para o profissional liberal. Não só, não qualquer profissional de liberal, principalmente o advogado. O advogado tem que ser visto. Se ele não for visto, ele não vai conseguir. Infelizmente. concordo, Ele, concordo. infelizmente. A pessoa, e se ela não faz networking, é um termo eu acho meio esquisito, porque vem do inglês, de certa forma, não sei se está adequado ou não, mas se a pessoa não conversa com as outras pessoas, se ela não tem carisma, ou seja, a pessoa não precisa necessariamente ter carisma, mas se ela não sabe pelo menos conversar um pouco, ter interesse pelas outras pessoas, como que ela vai se desenvolver? Como é que ela vai vender o serviço dela? Como é que ela vai fazer? Não, não tem como. A pessoa tem que querer se vender. Ela tem que, no bom sentido, ela tem que querer se mostrar para o mundo, sabe?
Se ela não fizer isso, não tá certo. E esse é um pensamento que veio para mim durante a faculdade. Porque, assim, até acho que o final do primeiro ano da faculdade, eu sempre tinha isso, que eu não gostava muito de interagir com as pessoas. Mas aí eu percebi o absurdo. Pensa, você está fazendo advocacia, você quer ter serviço como? Se você não quer conversar com as outras pessoas direito. Mudei! Eu tive que mudar, forçado até. Porque eu sempre fui um tipo de pessoa um pouco introvertida. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de falar com as outras pessoas. Mas, pô, se você não Né? tenta, pode falar. E você tem que. Não, e você tem que se forçar, né? Porque assim, eu costumo dizer, a timidez, o medo de falar público, em falar em público é normal. E eu acho que esse é um dos maiores medos da humanidade, assim, desde que nós nos conhecemos como homem, né? Medo de falar, medo de pessoas. Mas a gente temos que ir, né? A gente não pode paralisar. Sim, tem que fazer acontecer, você tem que tentar, pelo menos tentar. E aí é uma coisa assim, pô, eu quebrei a cara, não deu certo, fiquei arrasado. Cara, beleza, levanta e continua. Levanta no seu tempo, ninguém tá te cobrando. Na hora que você se sentir bem, levanta e vai embora e continua, que vai dar certo. Alguma hora vai dar certo, não é possível, sabe? Ô, louco, que tipo Exatamente. de sangue é esse que você tem? Que sangue, que, pô, você não. Ah, tentei uma vez, não deu certo, sabe? Não, que isso? Sabe, reaja. Tem que fazer, tem que dar certo. Aproveitando uma coisa que você falou, como que foi a sua OAB, ô Lucas? Como é que foi essa preparação que você disse lá? Você até comentou, como é que foi? Você passou de, assim, como que você passou? Como é que foi essa questão do estudo? Em que você fez a segunda fase? A minha preparação da OAB, eu comecei 1 ano e meio antes da prova. Eu devo admitir que eu comecei tarde. Sinceramente, comecei tarde. Eu comecei estudando esse meio ano. Eu comecei estudando realmente sozinho. Falei, pô, acho que eu vou conseguir sozinho. Não dá. Não é que não dá. Para mim, não ia dar. Por quê? Eu sempre tive dificuldade em alguns momentos focar no conteúdo. Às vezes eu lia o que estava escrito e eu acabava não entendendo. Não, enfim, por questões do direito mesmo. Algumas questões eu entendia naturalmente, outras eu demorava, eu penava, eu tinha que ver vídeo explicando. Aí, nossa, como é que eu não tinha percebido isso? Enfim. E aí eu falei, pô, além disso, meus pais realmente falaram para mim. Lucas, por que você não pensa em pegar um cursinho preparatório para a OAB? Relutei um pouco, vou falar no começo, porque, bom, às vezes sempre tem aquele negócio assim, pô, não, eu dou conta. Mas não é questão disso. Não é que você dá conta. Sim, você dá conta, mas talvez não dê tempo. Porque eu queria terminar a faculdade e eu queria já passar na OAB para começar a trabalhar logo. Então, se eu fui confrontado com essa situação. Pô, se eu vou esperar um pouco mais para tentar passar na OAB, e aí, se eu reprovar de primeira, eu talvez fique desanimado. Então eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar tudo que eu tenho agora, eu vou estudar o máximo que eu consigo para passar, e aí, beleza, eu já estou garantido, vou continuar estudando, agora num ritmo mais devagar, claro, porque eu não sou nenhuma máquina, e vamos embora. E foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei esse primeiro meio mês, estudei por conta, depois peguei o cursinho e estudei mais 1 ano com o cursinho. É, uma loucura, às vezes até de domingo eu estudava, de sábado quase todo dia também. E pauleira durante 1 ano. Quando eu ia para a faculdade, infelizmente de manhã eu não conseguia estudar. De tarde eu ia até 5h30, 6 horas. Pouquíssimos dias eu enforquei o estudo. E estudei realmente muito, 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 muito. Fiz a prova, a primeira fase tirei de letra. A segunda fase, eu acabei dando uma escorregada, uma questão ali, outra questão ali, mas consegui passar, graças a Deus, na segunda fase também. Eu fiz o exame de ordem em civil. Eu sou apaixonado em direito civil, então, querendo ou não, era a matéria para fazer. Eu pensei em empresarial, mas empresarial eu fui meio mal na faculdade, eu acabei, não sei se foi por culpa do professor, eu, sinceramente acho que não, acho que foi por culpa minha mesmo, mas eu acabei não pegando o esquema da coisa, então eu falei, não, vou direito civil mesmo
e vamos fazer dar certo. E deu, graças a Deus. Mas eu fiz muito simulado, eu fiz muita questão, eu estudei, eu fiquei horas, horas, horas estudando. Então, assim, não é um mar de rosas, né? Como tudo na vida, o começo não é um mar de rosas, mas as coisas vão dando certo, né? Um- uma coisa que eu tô curioso aqui, não tava nem no nosso script, mas você fez estágio no seu próprio no escritório da sua família mesmo, não foi? Fiz, fiz, fiz. Então, você já tinha esse contato, né? Porque eu costumo de dizer que é igual aquilo que eu falo quando alguém fala, não faz em direito civil, porque muita peça, não faz em direito penal, tudo mais. Tem que fazer naquilo que você gosta, né, Lucas? Tem que fazer É, aquilo que você vai passar tempo estudando. exato. São essas duas coisas. A primeira coisa é assim, ó, meus pais realmente falaram para mim, olha, a gente não quer que você fique diretamente aqui exatamente para você não trazer vícios da advocacia real para a advocacia da OAB, da prova da OAB, porque realmente tem diferença. Quando você começa a Tem. advogar, É quando você verdade. começa a advogar de verdade, você percebe que aquilo lá é assim, ó, aquilo lá é pro forma. Na realidade é diferente. Os esquemas são as esquemas, a forma de tratar é diferente. Você não precisa ficar colocando artigo, por exemplo, na, nas peças. O juiz já sabe, quem diz o direito é o juiz, não é você. Mas lá para a prova você precisa mostrar que você sabe. Então, um exemplo, esse é um grande exemplo, na verdade. Você precisa ficar citando o súmula. Se bem que eu gosto de citar súmula, porque, enfim, é legal, eu gosto de citar os bambambam. Mas, assim, você não precisa ficar citando artigo, essas coisas, porque o juiz já sabe. Então, você dá o direito, você fala o fato, ele dá o direito. E é isso. Então, para a OAB, você precisa demonstrar que você sabe. Então, para não levar esses vícios para a hora da prova, esses vícios do cotidiano do direito, eu falei, não, então bom, eu não vou ficar interagindo diretamente com o escritório. Uma peça eu fazia, eu recolhia uma guia, coisa do tipo, enfim, emitia as coisas que precisava para o escritório, mas eu não ficava diretamente fazendo ali. Umas dúzias, acho que de petição para desarquivamento de processo eu fiz. Então, assim, eu estava ali. Eu não estava diretamente vendo as peças, pesquisando para as peças e tudo, mas eu acabava vendo uma coisa ou outra. E que mais? Qual que era a outra pergunta? Eu acabei, acho que esqueci. Não, você respondeu. Era como é que tinha essa questão e eu achei interessante, porque para não cair. Nossa, e o cuidado, né, que tiveram, porque assim, os seus pais, a família, porque a gente leva um vício, a gente já leva um vício no endereçamento, né? Se você bota um excelentíssimo na hora da peça da OAB, você já ganha um belo de um zerozinho no endereçamento, né, Lucas? Realmente. E assim, engraçado. Na hora que eu fui fazer a peça, eu pensei realmente se eu ia colocar ou não na peça, excelentíssimo senhor, doutor, etc. Porque meu professor, por exemplo, de Direito do Trabalho, ele pediu, pelo amor de Deus, ajoelhou quase. Não coloca isso, pelo amor de Deus. Não vai dar certo. Aí eu pensei e tal, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar mesmo, porque eu tô confiante, eu vou fazer. E não tiraram um ponto meu. Não, e que Não legal, tiraram. né? Porque, para você ver. Não Pra, tiraram. Então, é assim, ó, depende de quem está corrigindo. Infelizmente, quem tá é isso. corrigindo? Não. Eu brinco, assim, quando alguém fala, Daniel, fui reprovado, eu falo, vale a pena, vamos ver, porque assim, acontece umas birras. Porque quem tá corrigindo a sua prova, e no dia tá corrigindo mais de umas 250. Se sua prova for a primeira, ele tá mais animado, Lucas. Se sua prova for a de 249, ele vai passar batido, tirando ponto da onde não tem. Então, assim, é incoerente. Mas que legal. Aproveitando esse gancho, ô Lucas, eu vou fazer uma coisa que quando o advogado passou, conseguiu. E hoje, Lucas, como é que o Lucas hoje ele está? Essa questão que a gente costuma de dizer de que o advogado ele não para de estudar. Você disse que estava fazendo. Como é que está a educação continuada hoje do Lucas? Como é que está o desafio de ser um jovem advogado dentro porque por mais que você tenha seus desafios, o que você falou dos seus clientes, como é que tá? Tanto com essa educação continuada e os desafios da jovem advocacia. Bom, vamos lá, eu continuo estudando normalmente. Eu disse no começo da live, eu estou fazendo duas pós-graduações, exatamente para continuar estudando bastante. Uma de Direito Civil e Processo Civil e a outra de Direito Ambiental e Urbanismo. Eu estou aos trancos e barrancos levando, eu não sei como é que eu estou conseguindo fazer para levar, mas tô indo. Tô indo arrastando, mas estou conseguindo.
Mas estou aprendendo muita coisa. Acho que a vida do jovem advogado, não só do jovem advogado, mas do advogado em geral, é estudo. A pessoa ela tem que abraçar o estudo e falar: isso aqui é a minha vida, e seguir em frente, não parar mais, sabe? Que se a pessoa para, principalmente. Pô, advogado é assim, você tem que saber a lei, você tem que estar consciente de que as leis mudam. Se você simplesmente para de estudar, se você simplesmente se conforma com aquilo que você supostamente acha que já sabe, você, uma hora ou outra vai se ver defasado, você vai se ver desatualizado e não vai conseguir acompanhar as mudanças. Uma coisa que eu vejo que eu me sinto velho falando isso, mas é a pura verdade, eu via meus pais fazendo as petições deles, eles não falavam que era um absurdo, pelo menos dali a alguns anos, colocar imagem em petição. Hoje, eles colocam alguns recortes de imagens em petição exatamente para trazer para o juiz aquela notoriedade para o fato que eles querem mostrar. Visual law, né? Antes o visual law, hoje a febre do direito é o visual law, né? Exatamente isso. Olha a atualização, a mudança. Quer dizer, quantos advogados pararam de advogar porque saiu da era da máquina de escrever e foi para o computador? Por exemplo, Exato. quantos advogados não conseguiram ainda entender que para mostrar algumas coisas para o juiz é mais fácil você colocar aquele negrito enorme, aquele grifo amarelo, o que seja, a imagem. É assim a atualização do direito. A pessoa ela tem que aprender a fazer isso, porque senão ela não vai acompanhar. E isso, olha só, eu sou jovem, eu realmente estou começando a advocacia. Não tem nem um ano que eu estou advogando. Olha só as coisas que eu já estou percebendo. Será que essas pessoas não acabaram não percebendo? Será que é preguiça? Não sei. Mas, que seja, a gente tem que se evoluir. A gente tem que se atualizar, efetivamente. E, Lucas, você pretende mergulhar assim nessa área do ambiental, seguir essa área assim, se aprofundar, ter esse seu carro forte do Lucas ou um dos carros fortes? Eu pretendo, sim. Como o escritório trabalha, o escritório é 80% direito ambiental, o escritório nosso. Então, eu quero fazer parte disso. Eu não quero ficar ali de lado. Por exemplo, eles trabalham com direito ambiental, e o Lucas faz direito civil. Não, eu quero fazer parte do time, eu quero fazer dar certo, eu quero conversar sobre os assuntos, eu quero ficar na mesma página. E para isso eu continuo estudando e tudo, eu quero fazer realmente parte desse time. Mas também não vou deixar de lado o direito civil, porque direito civil, para mim, é a essência do direito em si. Eu não posso abandonar os dois, então eu realmente pretendo seguir, acho que mais direito ambiental daqui a alguns anos, e depois meio lateral, assim, direito civil. Mas eu vou seguir, sim, as duas áreas, não posso deixar nenhuma de lado, assim, de jeito nenhum. Nossa, é curioso, Lucas, assim, porque as pessoas vão mais. E assim, quando a Vitória passou o seu contato, e isso é muito legal, porque assim, eu já pude conversar com gente de civil, essa trabalhista, tudo mais, é as áreas assim mais tradicionais. Mas quando eu conheci você e eu te fiz essa pergunta para mostrar para o nosso público e para mostrar para as pessoas que têm outras áreas, e por exemplo, a área ambiental é uma área assim que se você tiver uma visão, você vai longe, assim, porque é uma área que não é, assim, ela tá até sendo mais visada agora, mas, assim, principalmente para essas grandes empresas, né? Por exemplo, assim, eu vejo o que vem na minha cabeça, o Lucas, agora, é uma grande empresa entrando conversando com o Lucas para fazer uma de advocacia preventiva para, por exemplo, não cair em multa ambiental. Exatamente. Sim. Exatamente. Como é que você, assim, como é que é os casos assim comuns que chegam lá? Porque é um direito assim que foge do comum, né? Bom, realmente a gente foca, a maior parte do escritório é direito ambiental e tem realmente uma grande entrada de demandas. Quer ver um exemplo? Ultimamente aqui na região de São Paulo, eu não sei exatamente os outros estados, mas em São Paulo teve uma incidência enorme de queimadas nos últimos meses. Isso que eu ia perguntar. Pode falar. Teve uma onda de queimadas aqui absurda, absurda. A quantidade de cliente nosso, que já era cliente, e alguns outros que vieram para o escritório exatamente por causa disso, que estão sendo multados exatamente porque o fogo acabou com a propriedade deles. Reserva legal destruída. APP condenada, acabou, tem que
se conseguir restaurar, bem, se não conseguir, enfim, tudo destruído. As casas dessas pessoas, teve um senhor que foi falar com a gente, a propriedade dele é imensa, queimou tudo, a casa do cara caiu por causa do fogo, tudo foi devastado. E ainda está sendo multado. Ele perdeu a plantação dele, ele perdeu os animais, ele perdeu a casa, está respondendo uma ação civil pública, está sendo investigado uma ação civil pública, está sendo multado, olha, por causa de um fogo. Nossa. E casos então, e casos. Uma pessoa que ela é mais uma vítima da queimada e o Estado também quer falar, não, você também é responsável por isso. Exatamente, por isso que tem a defesa ambiental, exatamente para mostrar, por exemplo, que o cara não é o responsável por isso, que ele é tão vítima quanto, por exemplo. Outro caso que me veio à cabeça, tem uma cidade, acho que em Minas, tem uma empresa que trabalha, que tem o nosso serviço e eles construíram em um terreno. Só que a região onde eles construíram é um vale. E nesse vale tinha um rio que passava bem em cima onde construíram uma rua. Ou seja, eles canalizaram o rio e construíram uma rua em cima. Isso, eu não sei exatamente os detalhes, acho que faz muito tempo isso. O fato é que o rio está canalizado. O problema é uma região de vale. Quando chove, empoça tudo. E aí tem uma vizinha dessa empresa que entrou com processo contra essa empresa, falando que eles aterraram uma nascente. Por quê? Porque supostamente começa a alagar demais a região e essa empresa é responsável por suprimir a nascente e isso é crime ambiental. Olha a situação. Eles estão respondendo por... Pode falar. Não, desculpa, Lucas, eu tô pensando alto, que legal. É porque a gente não tem essas visões, sabe? Eu falei, vou conversar com o Lucas e vou perguntar quem que eles... Porque até a gente que é do direito, ainda mais que eu sou de um assistente de outra área, eu falo, quem que chegam lá? Mas assim, olha só, defender É defender também pessoas, né? Pessoas... Quer ver um exemplo? As pessoas acham que meio ambiente é só a parte de floresta. Não, não é. Rio, floresta, não é só isso. Meio ambiente é um meio ambiente cultural. Um imóvel tombado, por exemplo, de 1800, é meio ambiente. É a paisagem da cidade. Torna aquilo bonito. Aquilo é meio ambiente. Quer ver um exemplo? Isso me marca, agora que você falou disso aí, de lidar com pessoas, isso me veio à cabeça. Na região onde eu moro, aqui na cidade, tem alguns locais onde sempre tinha festa. E era barulheira até 3 horas da manhã, às vezes 5 horas da manhã. Como é que as pessoas dormem? Olha o meio ambiente sonoro aí. Isso é meio ambiente também. As pessoas tiveram que entrar com ação contra os bares exatamente para que as festas acabassem. Porque as pessoas não conseguiam dormir. E aí teve que fazer perícia, etc. Teve o processo. E nas perícias ficou constatado que o barulho era tão intenso que as pessoas lá perto... É milagre elas não terem ficado surdas, por exemplo. Não se sabe exatamente. Pensa o distúrbio prolongado que esse som prolongado causa na pessoa. A pessoa acaba ficando irritada. Como é que a pessoa dorme? A pessoa precisa dormir. Ou seja, isso também é meio ambiente artificial, na parte de sonoro, de som. Olha só que coisa, as pessoas não pensam sobre isso, as pessoas não reparam que isso também é meio ambiente. E uma coisa, eu estava pensando nisso ontem e faz todo sentido, é até bonito de ver, conseguiram fazer a união de direito civil, direito administrativo e direito penal em uma única matéria. Exatamente. Tanto que eu perguntar se vocês também lidam com crimes ambientais. Com certeza, com certeza. Nesse caso que eu falei das queimadas, certamente vai vir a ação penal contra o cara. Exatamente. E o titular também, uma dúvida, é o Ministério Público também, né? Que é o titular da ação, né? Sim. 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 Caramba. Então, assim, até achar que o problema da queimada do Brasil é daquele cara. Seu áudio caiu, você pode falar de novo, por favor? Às vezes, Lucas, o Ministério Público quer colocar uma pena, uma multa, por exemplo, ainda mais multa em valor, em quantia pecuniária,
que quer colocar ele como grande vilão, sendo que tem um problema estatal aí também, Exatamente. em Queimadas. Então, Exatamente. É exatamente isso. mas, nossa, que legal, Lucas. Eu me impressionei foi com a questão da questão do meio ambiente do sonoro, né? Mário, aqui em Brasília, todo final de semana é uma briga. E assim, é você pensar que tem que, assim, para jovem advocacia, para o advogado que está nos vendo, né, no Conexão, ou para o estudante, que tem área, que tem, assim, que não é só o civil, penal, tributário, trabalhista, né? Assim, que Exatamente. dá para você explorar muitas áreas, né? Sim, existem as ramificações, por exemplo, direito civil tem direito imobiliário, tem o direito do consumidor. Pra você ter uma ideia, eu fiquei espantado, eu não sabia que era desse jeito. A proporção, parece que é o seguinte, os ramos do direito que parece que mais dão dinheiro não é tributário, é direito ambiental e direito do consumidor. Parece que são os ramos que mais dão dinheiro. Eu fiquei assustado. Por quê? Porque direito ambiental mexe com direito agrário. Porque você está trabalhando para o cara do agronegócio, que tem grana. Caraca, é verdade. Exatamente. O direito do consumidor, isso já não, eu suspeito que seja, é pela chuva de processos. Contra banco, por exemplo, os bancos têm dinheiro. Pô, imagina a quantidade, por exemplo, de ações contra banco por negativação indevida, etc, cartão de crédito roubado. Meu, olha a quantidade de ações que tem. A gente lá no escritório, eu acabei pegando algumas ações sobre isso. É assustador. Os bancos parece que não se importam. E acho que realmente não. Eles devem fazer a precificação, quanto que fica uma ação? Dá 50 mil reais. Não, eu tenho como bancar isso, não tem problema. Se tiver condenação, eu vou pagar acho que 10 no máximo e tá tudo certo. A gente faz um acordo por 7,5 e tá tudo certo. Então eles acabam pensando nisso. Então vale a pena a pessoa entrar com ação contra eles. Sim, exatamente. É aquela ideia, tem até a teoria que virou um escândalo, né, daquele caso, os casos lá dos carros da Ford, né, que eles prejudicaram os consumidores, eles falaram, não, é melhor a gente pagar para eles, então assim, como se eles estivessem fazendo um cálculo da vida humana. Aí o direito vem e fala, será que isso pode? Nós calcularmos prejuízos humanos, assim, no ponto de vista empresarial? Então, assim, Lucas, quando você fala isso, eu acho isso muito interessante, porque quando alguém me pergunta, poxa, que assim, pessoas acham que a gente tem noção de tudo, né, ô Lucas? E o que você tá falando para mim tá sendo um baita, assim, de algo assim, poxa, que interessante. Porque, assim, vamos lá, uma pessoa que chega, que quer contratar, por exemplo, eu lido com crime, e acho que deve parecer nesses, assim, você defende crime de ambiental? Eu falo, não, eu não pego. Eu super mais recomendo ir para um especialista na área de direito ambiental que saiba lidar com esse microsistema. Porque não é o direito penal que está aí. É um microsistema apesar de ser um crime, né? Então, assim, Exatamente. mas assim, ô Lucas, já partindo para nossa reta final aqui, dessa live, com todas essas questões, mas que deu, para mim, assim, eu estou impressionado com os exemplos que você deu. E como dá para ter, eu volto a falar, você falando da prosperidade, assim, como é que dá para você ter prosperidade mesmo? Se você pega uma ação dessas, por exemplo, fica travada essas ações de empresas ambientais, de grandes empresas, elas ficam travadas há muito tempo e nas cortes superiores. Mas quanto há Sim. uma procedência, é algo, é algo muito benéfico para o escritório e para o advogado, né? Sim. Olha, querendo ou não, é assim, ó, quando você está trabalhando para esse tipo de gente, pelo menos no agronegócio, assim, são pessoas que realmente têm dinheiro. Então, para eles pagar não é problema, ou pelo menos para a maioria, o pagar não é problema. Uhum. Você tem que mostrar para eles que você tem condição de entregar para eles o que eles estão precisando, resolver o problema deles. Ou a maioria das vezes é isso que eles querem. Porque eles não estão afim de saber se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você faz pirueta. Não interessa para eles. Eles querem que o problema deles seja resolvido. É só isso. E se você tem a condição de resolver isso, por exemplo, você tá muito bem na fita. Um problema que a gente acaba vendo lá no escritório, que infelizmente a gente ainda não sabe resolver, é o nosso escritório virou UTI.
praticamente uma UTI de processos. Por quê? Porque a pessoa acaba, por exemplo, procurando um advogado que supostamente sabe fazer a parte do direito ambiental. E até sabe, ele faz uma coisa ou outra certo. Só que por não ter aquele conhecimento total do assunto, ou perder um detalhe ou outro, ele acaba enfiando o processo num buraco. E por o processo estar naquele buraco, muitas vezes, ele está perdido. Por exemplo, numa ação civil pública que tem uma prova absurda, que não tem como contestar aquilo. Aí você tem que fazer um malabarismo praticamente para achar alguma coisa que perderam ali no meio e tentar anular, por exemplo. Coisas do tipo. Então o escritório acabou virando UTI. Então o ponto é, se você consegue mostrar para o teu cliente que você consegue resolver, ou pelo menos tentar resolver o problema dele, ele muito provavelmente vai pagar com gosto os honorários, o que seja. E mais, ele vai recomendá-lo para as outras pessoas que ele conhece. Então, acho que uma coisa acaba levando a outra. Acho que a parte da prosperidade é um pouco isso. É ter um pouco de volume, mas também fazer o trabalho bem feito, exatamente para não ficar só no volume. Porque só o volume, querendo ou não, a pessoa vai lá, paga um pouquinho para você e depois vai embora, some e não traz de novo, não vem de novo. Trazer se tiver algum problema para você. Então, o ponto é exatamente esse. Eu não diria fidelizar o cliente, porque, querendo ou não, parece que você está pedindo para que ele tenha problema. E não é isso. A gente quer que o cliente lembre-se de nós caso ele precise. Esse é o ponto. Então, você conseguir atingir isso é um sucesso, já é vitória. Por exemplo, eu não lembro exatamente quem foi. Eu acho que foi até a Gabriela, acho que ela está assistindo agora. Se eu tiver, oi, Gabriela, tudo bom? Ela chegou, acho que foi ela, chegou a comentar comigo o seguinte, que em Campinas, eles têm um problema muito sério do seguinte, você tem um escritório já reconhecido pela cidade inteira. E eles nem trabalham assim com direito ambiental, por exemplo. Mas eles são muito conhecidos. Então, em vez de eu pegar o meu problema e levar para o advogado que supostamente sabe realmente resolver aquele problema, eles pegam e levam para o cara que é grande. Só porque ele é grande e ele tem nome. Então, olha só a dificuldade. Como é que você entra numa cidade dessa para ter cliente, por exemplo? Olha a dificuldade. Pô, o cara, ele conseguiu fazer um feito. Pelo nome dele, ele traz para dentro do escritório dele todo mundo que está precisando, só porque ele tem nome. Olha que coisa. Então, acho que esse é o segredo, é você ser lembrado, se mostrar de forma que as pessoas lembrem-se de você. Se as pessoas conseguirem lembrar de você na hora que elas estão com problema, cara, você conseguiu. Acho que é basicamente isso. Eu consegui fazer isso? Não. Eu estou há menos de um ano no mercado. Eu estou menos de um ano. Eu não tenho condição de fazer isso, mas eu já tenho isso como meta. Eu sei que eu quero fazer isso, eu quero fazer isso acontecer. É basicamente isso. Tudo isso dentro de um processo, né? E, Lucas, desde já te agradecendo mesmo, antes das suas considerações finais. Cara, que, assim, mesmo com todas as questões aqui, nem sei se minha imagem vai aparecer, mas se minha imagem não aparecer, eu acho que o intuito nem é esse. Assim, o intuito é você, eu perceber e mostrarmos para quem já é advogado e quem é recente advogado que há outros universos. E principalmente, mostrar que cada um tem o seu espaço dentro da advocacia. Sim, não há competição dentro da advocacia. E eu sou bem sincero, ô Lucas. Quando você fala assim, se eu for, assim, a médio e longo prazo, esses grandes advogados, se chegam para mim e tudo mais, falam, que a pessoa vai chegar em crime e ambiental e vai passar para mim. Eu não tenho nenhum problema de falar, olha, muito obrigado, mas nós não mexemos, eu não mexo com isso. Mas eu vou te indicar uma ótima pessoa que mexe com isso, Lucas. Porque eu acho que a grande questão da advocacia é vaidade, achar que tudo dá para si. E aí uma questão que é passível de resolução chega no escritório do Lucas com uma grande UTI, ou às vezes por um problema já, ou por um problema oriundo de um outro colega, e eu não estou aqui para fazer questionamento de nenhum, mas eu digo que isso existe. De pessoas que não são especialistas, são generalistas e elas acham que dão conta. Sendo que, na verdade, elas, ao decorrer do processo, vê que o negócio é um pouquinho mais embaixo do que se pensa.
Mas Mas, essa questão do generalista, só para te atrapalhar um pouquinho, que eu acho que isso soma bastante. A questão do generalista é complicado. Porque, por exemplo, pensa num médico. Você vai realmente num médico que mexe no cérebro, no pé, no dedinho do pé, no estômago, e ainda quer falar assim, putz, acho que você tá com a pressão muito alta, deixa eu operar o seu coração. Cara, você não confia num cara desse. Olha, ele faz tudo. Como é que você vai ter ciência de que o processo seu, pô, vamos falar que é como se fosse uma parte do teu corpo que se dizem que é a parte do ser humano que mais dói é o bolso, né? Então vamos falar assim, pô, o cara vai ter que desembolsar dinheiro. Você vai realmente confiar na pessoa que faz de tudo? Eu me sentiria inseguro. Como é que eu posso ter certeza que ele vai realmente cuidar do meu problema? Que ele vai realmente solucionar o meu problema. O cara generalista, faltou aqui a palavra, ele muito provavelmente não vai conseguir dar conta de tudo. Ele pode ser realmente muito bom. Eu acredito que existem pessoas que têm o dom de ser assim. Eu não sei, mas eu espero que realmente tenham pessoas assim, mas a maioria não é. Então você acaba confiando nas pessoas dessa forma, assim, sem nem ao menos desconfiar de que, nossa, será que tá certo isso mesmo? Será que não é melhor levar para uma pessoa especialista? Ou, nossa, será que realmente está certo isso? Que seja. É complicado. A pessoa tem que ter realmente muita confiança na pessoa, sabe? Ela tem que realmente ter ciência de que pode ser que dê certo o tratamento, entre aspas, do processo dela, mas pode ser que não dê, entendeu? exatamente, Lucas. E pode meter, assim, ó, tem mais alguma consideração final, ô Lucas, alguma coisa que você queira comentar aí, alguma curiosidade mais, antes de nós, desde já mais uma vez agradecendo, assim, tanto pelo um diretor aqui do Conexão, quanto pela uma pessoa que chamou, você aceitou prontamente, eu estava te explicando os problemas que acontecem, mas mais uma vez, um amigo, muito obrigado por você ter aceitado e compartilhado conosco, mas fique à vontade aí para você fechar com chave de ouro a live. Olha, eu queria agradecer muito você, a Vitória, acho que a equipe inteira, na verdade, né, do Conexão, porque isso que vocês estão fazendo é ímpar. Você não vê outras pessoas fazendo isso. E se tiver, eu não cheguei a conhecer ainda. Então vocês foram muito ímpares nesse ponto, importantes, por quê? Porque vocês realmente chegaram até mim. E olha que eu não sou o tipo de pessoa que tenta entrar em contato com os outros assim para, sabe, se vender. Então vocês realmente conseguiram. Vocês estão levando a jovem advocacia para frente, para o mercado. Vocês estão dando oportunidade para gente. Isso aí é maravilhoso. Eu fico muito agradecido por vocês, de verdade mesmo. Por você, Daniel, por ter conversado comigo, por ter discutido exatamente tudo, por ter dado essa oportunidade. Para a Vitória, por ter realmente conversado comigo e ter mostrado que eu existo para vocês. Isso para mim não tem preço, eu sou grato demais. Então, é basicamente isso. Eu não tenho muito mais o que falar. É isso. Obrigado. Opa! Então é isso, pessoal. Assim, até falando pro Eric, se ele quiser, assim, antes de finalizar, agradecer. E não vai ser a última, Lucas. Essa vai ser uma das primeiras. A gente pode se conectar aqui, conexão, a gente trocar ideias, ou uma outra live aí e tudo mais. Até as questões das queimadas, assim, se for um contexto um pouquinho mais jurídico, que demanda uma live de um pouquinho mais de cautela, de a gente fazer uma coisa bem mais amarrada, né? Mas, assim, é uma área assim, que é muito interessante de a gente trazer e nós vamos manter sempre o contato aqui, que é super importante. Eu não acredito, assim, de que nós, como eu te falei, Lucas, você no seu canto, eu no meu canto. Não. Acredito numa advocacia que a gente pode criar advogados com o mesmo propósito. Com o mesmo Sim. propósito, e cada um respeitando sempre no código de ética. E também não gosto de derrubar o tapete de ninguém, Não, amigo. Assim, eu acho isso muito feio. com certeza. Sei que tem gente que faz isso, mas tamo junto, Lucas. Eu agradeço muito. Falou, Lucas. Até uma próxima. Então, obrigado. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Pode fechar aí, Eric.